Os problemas respiratórios já estão aparecendo nos hospitais como os grandes vilões aí do outono, né? Pois é, começa o friozinho da manhã, no fim da noite, tudo isso ajuda a derrubar a nossa imunidade e acaba deixando a gente mais propenso a algumas doenças, né? O Felipe tem 6 anos e chegou ao hospital com uma crise de asma. Rapidamente foi encaminhado para a inalação. Para o pai dele, a causa de tudo isso é a mudança de temperatura, ainda mais porque o garoto sai bem cedo para ir à escola e aí, passa o resto do dia tossindo. Latindo muito. Latindo muito. E não é só o Felipe que está com problemas respiratórios. Começou a mudar a temperatura. Mudou, ele tá doente. Ele tá com garganta inflamada e ouvido doendo. Dá para ver que a sala de espera está cheia de gente, algo bem comum nessa época do ano. É o outono, que mistura temperaturas altas e baixas em um só dia. Essa queda de temperatura faz com que você tenha uma maior disseminação de vírus nesse período. E quem mais sofre com isso? As crianças pequenas, principalmente as abaixo de 2 anos. O movimento no PS infantil desse hospital de Jundiaí aumentou 50% entre os meses de fevereiro e março desse ano, ou seja, pouco antes da chegada do outono. A média é de 300 pacientes por dia, cerca de 70% com doenças respiratórias. Essa mudança de temperatura, de fato, propicia a doenças não só respiratórias infecciosas, como também a exacerbação dos quadros alérgicos nesse período. A gente tem mais crise de asma, mais crise de rinite, mais problemas de pele nesse período. Mas se nessa época os vírus estão por todo lado e se propagam com mais facilidade, ficar assim na sala de espera ao lado de outras pessoas doentes também é um risco. Por isso, o ideal mesmo é procurar o primeiro atendimento em uma UBS, o posto de saúde do bairro. Como as infecções respiratórias são quadros normalmente brandos, o atendimento na unidade básica de saúde ele é fundamental. Para saber se a gripe ou a asma, por exemplo, evoluiu para uma doença mais grave, é importante ficar atento a alguns sinais. Ainda mais se o paciente for uma criança. A respiração diz muito nessas situações. A mãe deve observar o bebê durante 1 minuto e contar a frequência respiratória. Se ela passar acima de 50, ela deve procurar um serviço de emergência para verificar, porque a complicação mais comum dos processos infecciosos é a pneumonia. O importante é que, mesmo diante das características típicas da estação, é possível sim evitar essas doenças de uma maneira bem simples, mas que muita gente esquece. As mães mantenham a amamentação, as pessoas façam uma boa alimentação, pratiquem a toalete respiratória, isto é, evitem de colocar a mão no nariz quando espirrar, lave frequentemente as mãos, usem álcool gel, e ficar atento aos sinais de gravidade dessas doenças.